Glória a Deus, vamos abrir em Efésios 4, vamos ler do 1 ao 7, amém? Efésios 4, do 1 ao 7, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Já ouvi um glória aí? Suportando uns aos outros. Fala para quem está do seu lado assim: eu sou o seu suporte. Glória a Deus, aleluia. Em amor, procurando guardar a unidade do Espírito. Diga assim: unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vamos agora no versículo 11 até o 16, diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, diga assim: aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda e todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Abrimos os nossos corações agora. Senhor, estamos aqui em várias igrejas porque nós queremos viver, Senhor, um crescimento saudável, um crescimento, Senhor, na qual cada um seja usado na sua área, cada um, Senhor, seja usado de acordo com a manifestação criativa do Teu Espírito Santo no corpo de Cristo, para que nós sejamos, Senhor, não apenas mais meninos inconstantes, mas para que um dia, quando o Senhor voltar, nós nos apresentemos como uma noiva vitoriosa, um corpo, aquele que está debaixo de um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. É a Ti que nós exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o nome dessa conferência aqui se chama Crescimento Saudável. Por que é importante nós crescermos saudavelmente? Porque todo crescimento no corpo de Cristo, naquilo que é um só, ele está embasado em um único objetivo, em um único propósito, e esse propósito é ser parecido com Jesus. O propósito do crescimento não é números, é frutificação. O propósito do crescimento é se parecer com Cristo. Meu irmão, você quer saber se sua igreja está crescendo saudavelmente? É só você ver seus pastores. Se seus pastores são pessoas que você fala assim: eu posso copiar esse abençoado, eu posso copiar essa abençoada. Se você pode olhar para ele, você pode ter certeza que a sua igreja é saudável. Porque o que nós mais vemos aqui são pastores ou líderes que falam assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. É muito bonito isso, mas muitas vezes quando um líder ou um pastor fala assim: não olhe para mim, ele está falando assim: eu tenho uma vida de pecado, então não olhe para mim. E aí uma igreja não cresce mais saudavelmente. Lembrando, o propósito é sermos a medida perfeita de Cristo. Você sabe o que vai acontecer quando nós somos a medida perfeita de Cristo?
Não vai mais precisar de pastor, não vai mais precisar de apóstolo, não vai mais precisar de profeta, de mestre, de evangelista. Sabe por quê? Porque Cristo já nos buscou e nós estaremos reinando com Ele, como igreja vitoriosa. No céu não vai precisar disso. Vai precisar de pastor no céu, meu irmão? Não vai precisar. Vai precisar de cura no céu? Vai precisar desse tipo de dom? Não vai precisar, porque Cristo já será tudo em todos, a igreja será plena, e nós seremos a noiva do Senhor. E o que eu acho mais lindo, quando Deus fala aqui, através de Efésios 4, usando a vida de Paulo, Ele está falando aqui, que Ele não quer apenas habitar na pessoa como indivíduo. A gente ouve muito isso, muitas pregações são voltadas para o indivíduo, mas nós também temos que entender que Ele quer habitar no meio de um povo, e Ele quer que esse povo seja um em um único só propósito em Cristo. E esse é o grande desafio, meu irmão. Esse é o grande desafio, nós sermos um em Cristo. Vire para quem está do seu lado e diga assim: Deus nos chamou para sermos um. Porque Deus ama, meu irmão, Deus ama habitar no meio do povão. Deus ama habitar no meio do povão. Uma coisa é você buscar sozinho, mas outra coisa é quando você está buscando aqui, dando a mão para o seu irmão, dando glória, orando junto, se fortalecendo. É muito diferente, porque Deus habita também e principalmente no meio do povão. Faz um experimento. Tem músicas na igreja que parece que você está dentro do seu quarto e é tremendo, você sente Deus te abraçando, você sente o Espírito Santo de Deus se movendo. Mas, meu irmão, você quer ficar com uma igreja que ninguém segura? Toca músicas congregacionais. De que eu estou junto com você, meu irmão, a aliança do Senhor eu tenho com você. É ou não é? Começa a cantar música congregacional, o ambiente muda. Porque aqui Deus está falando, você não está no seu quarto, você está com o seu irmão. E nós somos esse povo. Sofonias 3,17 diz que o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele te salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Eu quero falar uma coisa para você. Hoje se cumpre essa palavra de Sofonias 3,17. O Senhor Deus está no meio deste povo, aqui neste lugar, e Ele vai se manifestar neste lugar. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Quantos aqui querem ser igual à igreja primitiva? Quantos buscam ser igual à igreja primitiva? Meu irmão, você entendeu errado. A gente tem que superar a igreja primitiva. A gente tem que superar. Lá em Hebreus 1 fala que Deus veio falando com o povo de diversas formas, mas hoje Ele fala de maneira plena conosco, através do seu Espírito Santo, através da revelação de Jesus. Nós temos revelações hoje que a igreja primitiva não tinha. Por isso a gente tem obrigação de superar a igreja primitiva, de fazer obras maiores que ainda não foram feitas. Deus pode criar algo através de você, algo novo, algo que venha contribuir com o corpo. Por que, queridos, nós temos que superar a igreja primitiva? Porque hoje nós temos um nível maior de revelação que eles não tiveram. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você só vai vendo que a revelação vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. É o nosso papel, desejar viver coisas novas, experiências que nem estavam na Bíblia. O último versículo de João fala o quê? Há tantas coisas que Jesus fez que não daria para escrever em qualquer livro do mundo. E esse mesmo Jesus fala: eu vou dar poder a vocês para que vocês façam obras maiores. Queridos, a igreja do Apocalipse, a igreja que está se preparando para a vinda de Jesus, tem a obrigação de ser muito melhor do que a igreja primitiva, de fazer muito mais do que a igreja primitiva, de superar a igreja primitiva. E isso tem que estar no seu coração. Você tem que falar: Senhor, eu quero fazer obras maiores, usa-me para fazer obras maiores. Um crescimento saudável só dá quando nós entendemos que Deus quer habitar
no meio do povo para fazer obras maiores. Aleluia! Queridos, João 3,16 fala que Deus quer nos salvar como indivíduo, mas esse mesmo versículo a gente não pode esquecer que Ele amou o mundo. Ele amou um povo. Por isso que nós vemos que em João 17:21, Jesus fala assim: para que todos sejam um. Diga para quem está do seu lado: Deus quer que eu seja um com você, como corpo de Cristo. E ele fala assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando eu sou um com o meu irmão, o mundo crê em Jesus. Quando você é um com seu irmão, quando uma igreja está em unidade, há salvação. As coisas fluem nisso. Mas também em João 14:21, Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ponto 2. Se eu sou um com meu irmão, a salvação. Mas se eu for um com Deus, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, a manifestação. Uma igreja que cresce saudável, ela vive experiências de fé e de salvação, mas também de uma manifestação poderosa de Deus no nosso meio. E Deus hoje está falando aqui nessa conferência que através de vocês que estão aqui, sendo um entre vocês, o mundo vai crer naquilo que você professa. E quando nós amamos a Deus, a manifestação dele virá sobre nós de maneira poderosa. Vou te falar na prática. Terça-feira na nossa igreja. Terça agora, 3 dias atrás. Estávamos num culto. E a igreja estava lá, um mover de Deus poderoso, né? Elas estão aqui, sabem disso. E tem um rapaz que ele tem um restaurante, né? Ele faz venda de marmitex. E ele falou que precisava limpar o chão. E ele pegou soda cáustica. E ele foi pegar um menino muito de Deus. A garrafa da soda cáustica ia cair. Ele segurou ela porque ele ia limpar o chão. Quando ele segurou, ele apertou e espirrou tudo na cara dele. E ele me mandou a foto. E ele falou: pastor, meus 2 olhos estão brancos. Eu não estou enxergando nada. Estou aqui desesperado. E ele foi para os médicos, e aí eu visitei ele, e ele falou assim: pastor, mesmo se eu não voltar a enxergar, eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar servindo a Deus. E eu falei: amém, mas vamos pedir por cura. E aí, o que aconteceu? Na terça-feira ele entrou com aquele negócio de pirata, né? Com aquele tampão no olho. Um olho ele já estava conseguindo recuperar. Ele já conseguia ver ali uns 70%, mas o outro olho estava totalmente escuro, embaçado. Ele não via nada e o médico falou assim para ele: nós vamos ter que tirar esse olho, porque já era, esse olho não tem conserto. E aí, quando nós estávamos no culto, terça-feira agora, esse rapaz, nós estávamos lá, e aí quando a gente fez o apelo e todo mundo levantou das cadeiras, eu senti de ir lá e orar por ele. E eu fui e orei por ele. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Nada. Enquanto o Espírito Santo de Deus estava movendo, eu vi nas fotos que tiraram, o meu cunhado, o pastor Cláudio, eu vi ele orando novamente no olho dele. Sabe o que aconteceu? Nada. O Espírito Santo de Deus estava movendo naquele lugar e Deus usou uma profeta lá para falar que Deus estava visitando ele com cura. Ou seja, Deus alinhou 3 pessoas, um corpo, uma só fé, um só Espírito. Acabamos o culto. Eu dei a bênção.
Esse rapaz sai do meio, sobe correndo aqui no púlpito e fala: pastor, eu estou vendo os dedos. Pastor, eu estou vendo, eu estou enxergando. Pastor, eu estou enxergando aquele olho que estava condenado. Aplauda o Senhor, aleluia! Aleluia! Meu irmão, parecia que o Brasil tinha feito o gol na final da Copa lá na igreja. Porque o som já estava desligado, mas e os irmãos já estavam até: meu irmão, tem uma quarta-feira abençoada. Quando falou, mas foi uma festa na igreja. Foi uma festa. E aí depois eu mandei algumas mensagens para ele na quarta-feira e falou: pastor, eu estou enxergando. Ele falou: não está 100%, mas estava um vulto, já estou vendo os dedos. Pastor, eu não estava vendo os dedos, já estou vendo perfeitamente os dedos. Eu estou vendo, eu sei agora com quem estou falando, eu estou enxergando. Ele falou: pastor, eu fui curado. Sabe o que aconteceu naquele mesmo dia? O irmão dele e a cunhada dele tinham aceitado Jesus. Naquele mesmo dia. Pastor, tem que resolver um problema. Eu só vou resolver primeiro se aceitar Jesus. Você entende essa necessidade? Eu entendo, pastor, eu preciso porque eu sinto um vazio. Então, naquele mesmo dia, Deus veio com salvação e manifestação. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você ora por uma pessoa e não aconteceu nada. Você sabe o que você tem que fazer? Chama outro irmão para orar também. Se não for da sua mão, primeiro, não ache que não é da sua mão. Entenda algo, que é da sua mão, é daquele que orou depois e daquele que profetizou depois. Às vezes a gente ora, não aconteceu nada. Nós, quando fazemos encontro com Deus, nós falamos muito. É um trabalho que Deus move muito em curas, né? Lá na igreja. E a gente sempre fala para assim: orou, não aconteceu nada, deixa outra pessoa, troca com outra pessoa, ora você por outro e a outra pessoa ora no seu lugar, até algo acontecer. Porque é um só Espírito, um só corpo, uma só fé. Meu irmão, não desanime se você orou por alguém e algo não aconteceu. Pelo contrário, anime quem está do seu lado e fala: meu irmão, vem orar comigo aqui. Vem orar porque algo vai acontecer. Eu quero te animar nesta noite porque Deus, Ele quer agir, Ele quer se manifestar. Por isso que eu volto a falar, eu quero superar a igreja primitiva. Não é porque eu sou melhor, é porque aquele que pode fazer tudo prometeu. Ele falou que nós poderíamos fazer obras maiores. Deus ama estar no povão. E eu vou te provar isso. Em Gênesis, no início da criação, vemos Deus falando que não é bom que o homem esteja só. Deus não se contentou apenas com um homem. Disso Ele fez um casal. Feito o casal, Ele não se contentou com um casal. E aí Ele vem e fala para esse casal: eu abençoo vocês, enchem, multipliquem a terra. Aí Deus não se contentou mais com uma família. Depois de ter feito uma família de um homem, de uma mulher, veio filhos. Deus não se contentou e Ele falou: de uma família eu vou fazer uma nação. Deus não se contentou com uma nação vinda de Abraão e Sara. E Ele fala: eu vou fazer um povo muito maior. E o nome disso é Igreja de Cristo. E Deus não se contentou em fazer uma igreja. Deus falou: vou fazer uma noiva para preparar para a minha volta. E eu vou me manifestar no meio dessa noiva. Eu vou fazer ela crescer através dos dons, através de uma palavra profética, através de uma cura, até que ela seja completa. Quando ela for completa, eu volto e busco essa noiva. Quantos desejam pela volta do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Por isso que Apocalipse 19, do 6 ao 8, diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão,
como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos alegremos, vamos dar-lhe glórias, porque chegou a hora do casamento da noiva do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Aleluia! Vai chegar esse dia, meu irmão, por isso que Deus quer te usar sendo um. Aleluia, glória a Deus. Deus não quer apenas aperfeiçoar uma igreja, mas Ele quer buscar essa igreja. Você faz parte deste processo. E assim como a Bíblia fala, e eu estou falando para você que nós somos corpo de Cristo, assim como Deus quer usar eu e você, nós sabemos que Satanás quer usar eu e você. Às vezes o diabo não precisa nem esboçar um plano para tentar entrar no meio do povo de Deus. Você no meio do povo de Deus já pode fazer muito bem esse papel. Eu estava vendo uma reportagem que estavam fazendo com torcidas organizadas de futebol. E aí responderam a seguinte pergunta, pediram para responder: o que te dá mais alegria, o que te dá mais satisfação? É ver a vitória do seu time ou a derrota do time adversário? Do time concorrente, né? Mesmo que seja outro jogo, aí eles falam: eu prefiro ver o time concorrente perder do que o meu time ganhar algum jogo. E tem muito crente assim, não tem, pastor? Que prefere ver, ao invés de você viver uma vitória com o seu irmão, muitas vezes você prefere ver o seu irmão sofrendo. É que isso acontece lá em São Paulo, gente, perdão, tá? Aqui na Bahia não acontece, graças a Deus. Isso só acontece lá em São Paulo. E isso dá uma legalidade gigantesca para o diabo vir e querer usar pessoas para atrapalhar o crescimento da igreja. A Bíblia fala em Provérbios 6, 16 ao 19, que 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª Ele abomina. Ele odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Ele odeia tudo isso. Mas a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos, Ele abomina. Porque é uma só fé, um só corpo, um só Espírito, um só batismo. E por que Ele odeia? Porque Satanás, ele quer 2 coisas. Primeiro, ele não quer, em primeiro lugar, tirar pessoas de dentro da igreja. Ele quer deixar você neutro dentro da igreja. Uma vez uma pessoa muito amada falou assim: pastor, eu sou um peso morto. Nós falamos: não é isso. Você não é. É o diabo que está colocando coisas na sua mente. Depois a gente viu Deus usando essa pessoa poderosamente. A segunda coisa, primeira, ser neutro dentro de um lugar onde Deus quer se manifestar. Segunda coisa, aí sim Ele quer te tirar. Nunca vai ter uma igreja suficientemente boa para você. Meu irmão, a igreja faz parte da igreja ter defeitos. Prova disso é que eu e você fazemos parte dela. Imagina se a sua igreja que você congrega, todo mundo fosse igual você. Haveria crescimento, meu irmão? Meu Deus do céu. Isso só prova que você tem que compreender mais o seu irmão. Quando você, como diz lá um apóstolo amigo nosso, quando você quiser brincar de roxinho com o seu irmão, sabe o que é isso? Tentar pegar no pescoço até ele ficar roxinho, sabe? Lembre que você também faz parte dessa igreja. E que você não pode deixar Satanás te usar com um espírito maligno
para destruir o crescimento saudável de uma igreja. Queridos, duas coisas precisam acontecer: é você crescer e o corpo que está com você crescer saudavelmente. Sabe quando você cresce individualmente? Quando você hoje não luta as mesmas lutas que você lutava quando você tinha aceitado a Cristo no seu coração. Faça uma autoanálise aí. Você luta as mesmas lutas? Ou você já subiu de nível já? Se você luta as mesmas lutas, está chegando a hora de você amadurecer e crescer. E Deus manda dizer, chegou um bom tempo aí. Você vai ter 3 dias para poder crescer e amadurecer. Mas rapidamente, eu não quero me estender muito, porque eu sei que Deus vai fazer muitas coisas aqui hoje, mas continuar, né? Mas eu quero compartilhar com você 4 estratégias que Satanás quer fazer, usando as pessoas. Porque se Deus usa as pessoas, Satanás também quer. Usando as pessoas para impedir um crescimento saudável da igreja. Primeira coisa que acontece, mas assim, gente, só acontece lá em São Paulo, tá? Não acontece aqui. Primeira coisa que Satanás quer fazer para impedir um crescimento saudável na igreja é quando nós, como indivíduos, damos voz ao espírito de Balaão. Muitos sabem aqui a história de Balaão, um homem que ouvia a voz de Deus. E durante um tempo da história de Israel, isso você vê em Números 22 a 24, ele foi tentado a profetizar contra o próprio corpo, o próprio povo de Deus. E ali ele foi repreendido até por uma mula, um jumento. Ele ia, dava corda para Balaque, que era um rei moabita, ele dava corda, aí falava, não, Deus não quer que profetiza contra o povo de Israel. E ele ficava com essa brincadeira. Mas você vê lá mais para frente, em Números 31, não vou ler a história aqui, porque senão a gente vai ter outra pregação. A Bíblia fala que, em Números 31, 16, a Bíblia fala que Balaão não pôde profetizar contra o povo de Israel. Mas ele deu a ideia para aqueles que queriam perseguir o povo de Israel, de pegar as mulheres dos povos pagãos e infiltrar no meio do povo de Israel. Tem igreja que está vacinada de profetada, mas ainda não está vacinada contra as atitudes astutas de Satanás para se infiltrar. Às vezes a gente tenta tomar tanto cuidado, principalmente pastores, para proteger a igreja, a intercessão protegendo a igreja, mas muitas vezes a gente não vê que Satanás está tentando entrar pelas laterais, colocando situações simples de resolver, mas que vai contaminando. Às vezes a igreja está preocupada com a contaminação de um líder, de um líder de louvor, de um pastor, mas às vezes o diabo está tentando contaminar quem está na recepção, quem está na cantina. Você ora mais pelo seu pastor e esquece do irmão da cantina. E a Bíblia fala que isso tentou destruir o povo de Israel. Em Números 25 fala de que Moisés estava com o povo, pedindo para que a ira de Deus, por conta dessa situação, se afastasse do povo, porque o povo tinha se contaminado, os homens com as mulheres de outros povos tinham se contaminado. E aí em Números 25 fala que Deus levantou um homem chamado Finéias, e enquanto o povo estava ali no altar, buscando a Deus, se arrependendo dos seus caminhos, porque Deus tinha dado castigo para o povo, a Bíblia fala que Finéias viu um homem judeu e uma mulher que não era judia, acho que era moabita.
E a Bíblia fala que enquanto o povo estava buscando, este casal passou pelo meio do povo, passou pelo meio de Moisés e foi ter relação sexual atrás ali de onde eles estavam. E aí a Bíblia fala assim que levantou um homem chamado Finéias, que participava de uma linha sacerdotal, e Finéias pegou uma espada, uma lança, ele se levantou no meio do povo, foi até atrás desse casal, e aí a Bíblia fala que onde estava tendo aquela contaminação, ele veio e fincou a lança nesse casal, e matou os dois. A Bíblia fala que imediatamente veio a paz sobre o povo de Israel. O furor de Deus por conta de pecados havia saído. E eu quero dizer para você algo, no nome de Jesus, que se levantem Finéias aqui neste lugar. Que se você vê alguma coisa pequenininha errada na igreja, você pode chegar e falar assim: meu irmão, cuidado. Cuidado. Senão você vai cair. Cuidado com profetada, meu irmão, porque só acontece lá em São Paulo, viu, pastor? Um dia uma pessoa chegou e falou assim: pastor, sabe aquele fulano que saiu recentemente da igreja? Sei. Então, ele abriu uma obra e ele falou que eu tinha que sair da nossa igreja porque só assim a minha vida ia prosperar. Aí eu falei: nossa, mas isso só acontece em São Paulo, viu, gente? Aí pingou outro irmão: pastor, fui dar uma vez uma carona para esse mesmo irmão, e ele começou a metralhar a igreja. Queridos, Balaão está tentando destruir o corpo de Deus. Se na profetada não consegue, ele vai tentar infiltrar no meio do povo, para contaminar o povo. Não há crescimento saudável com contaminação. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que se levantem Finéias, que não aceitem, queridos, não aceitem deixar falar mal dos seus líderes, não aceitem deixar falar mal da sua igreja, do povo que veio com você aqui nessa noite, não aceite deixar falar mal dos seus pastores, que você se levante. Segunda coisa, é quando nós damos voz ao espírito de Absalão. Absalão, filho de Davi, queria o trono de qualquer forma, mas Davi fala assim: não, o trono é para Salomão. Eu estou cortando aqui, irmãos, eu não vou ler os versículos por causa do horário, mas preste bem atenção. Ele pegou, quando Davi pecou ao Senhor, Deus deu 3 castigos para Davi. Dos 3 castigos que Deus deu para Davi, 2 Absalão participou ferrenhamente, que foi ficar com as concubinas do pai e trazer morte dentro da família quando ele matou Aminon, que deitou com Tamar. E isso acabou com o coração de Davi. Só que Davi deu perdão para Absalão, e quando Absalão recebeu o perdão de Davi, ele continuou a maquinar, a tirar o trono do seu pai, a sucessão do trono do seu pai. E a Bíblia fala que Absalão, ele começou a ficar na porta ali da cidade, e todos os casos que as pessoas tinham que resolver, levar para o rei, Absalão falava assim: fica aqui, deixa que eu resolvo para você. Fica aqui, deixa que eu resolvo. E aos poucos ele foi tirando a autoridade de Davi, até ele conseguir um número e orquestrar uma revolta contra o seu pai. Quase destruiu o povo de Israel. Uma vez teve uma época que a gente passou na igreja muito interessante. Aí chegou um pastor que veio de fora, e ele me chamou de canto, ele falou assim: pastor Tiago, eu tenho testemunhas disso. Pastor Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar pregando no púlpito. Fica sentadinho, administrando a igreja. Dá oportunidade para os irmãos que a gente prega.
irmão, a igreja tem que conhecer a voz do seu pastor. Um crescimento saudável é ouvir a voz do pastor. Aí eu olhei para ele, fiz uma banana. Aqui não. Eu falei, meu irmão, aqui não é assim. Aqui não é assim. Sabe o que aconteceu? Não aguentou, foi embora. Cuidado, pastores. Cuidado, líderes. Cada um tem o seu lugar no corpo. Honre os seus pastores. Você sabe quem está à frente do seu trabalho, da igreja que está com você. Você sabe quem tem liderado o corpo. O cabeça é Cristo, sim. Mas dentro de uma igreja, a maior autoridade é o pastor. No reino nós temos as outras coisas. Tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista. Mas dentro de uma igreja, Absalão quer roubar corações. Para calar a voz da voz profética dentro da igreja. A Bíblia diz exatamente essa expressão. Quando o Absalão ficava na porta da cidade, ele furtava os corações. Eu quero declarar em nome de Jesus que nesses púlpitos aqui não haverá ninguém que vai subir para furtar corações deste povo que está aqui, das igrejas que estão aqui, no nome de Jesus. E pelo contrário, os pastores de cada igreja que está aqui serão usados poderosamente para abençoar a sua igreja, para abençoar cada um que está aqui. Você é saudável ao ouvir a voz do seu pastor, amém? Glória a Deus! Glória a Deus, nada vai calar a voz dos seus pastores. Vou acelerar aqui, porque a gente precisa orar um pouco. Terceira coisa que tenta matar o crescimento saudável da igreja: dar voz ao espírito de Ananias e Safira. Meu irmão, você quer ter prova de fé? Não é orar por doente, não é pedir por cura, não é pedir por emprego, qualquer coisa. É você ser testado no seu dinheiro. Essa é a parte que as pessoas dão menos glória. Meu irmão, sabe por quê? Porque Ananias e Safira, se você for ver o contexto, eles fizeram um voto a Deus, eles não cumpriram com o voto que eles deram a Deus e eles mentiram. Vou falar uma coisa para você. Sabe quando você dá o seu dízimo e ele não compreende a realidade da sua vida? Você sabe o que você está fazendo? Você está mentindo. E você está falando para Deus assim: Deus, o meu salário, eu profetizo que o meu salário é baseado no dízimo que eu dou. Aí depois Deus vai lá, corta o seu salário e você não sabe por quê. Porque você ficou semeando exatamente um valor errado na presença de Deus. Você está aqui essa noite, você pagou o ingresso. Você não pagou o ingresso para estar aqui? É ou não é? Ingresso não é oferta, ingresso não é dízimo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não é digno de esmola. Você sabe o que é esmola? Não é valor baixo. Esmola é oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Você não veio aqui para oferecer a Deus aquilo que não te custe nada. Uma vez um rapaz lá na nossa igreja falou: pastor, mas está tão difícil, eu não consigo dizimar. Eu falei: você quer ouvir o que você quer? Você quer que eu fale o que você quer ouvir, ou você quer que eu fale aquilo que eu tenho que falar mesmo? Eu falei: esse mês eu dizimei de cheque especial. Ai, como assim, pastor? Mas eu vivo o milagre. Eu vivo. Tem pessoas na nossa igreja que dizima não o salário dela, mas o salário que ela quer ter. Olha que nível de fé. Levante sua mão aí, ó. Levante sua mão. Quero profetizar
que você vai dizimar o salário que você quer ter. Quero declarar esse nível de fé sobre a sua vida, porque o seu dinheiro é para o crescimento saudável da sua igreja, do ministério que Deus tem confiado para que você participe, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Eu quero declarar, e eu vejo Deus fazendo isso agora, Deus aumentando o seu nível de fé. Deus aumentando o seu nível de fé. Deus aumenta o nível de fé. Oh, queridos, essa igreja, as outras igrejas, está tão gostoso aqui, mas se todos fossem fiéis, seria outra coisa. Não precisaria nem cobrar ingresso. Precisaria, pastor? Se todos fossem fiéis, não ofereça a Deus aquilo que não custar nada. Por último, nós não podemos dar voz ao espírito do irmãozinho do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, o que aconteceu? Ele se comparou com o irmão que saiu e achou o quê? Que o pai foi injusto. Meu irmão, nós acabamos de ler em Efésios 4 que a diversidade de dons, que a diversidade de manifestação nesse um corpo, um só espírito. Vou dar um exemplo para você. Todo mundo aqui quer ser profeta, né? Pastor nem tanto, né? Esses dias chegou um rapaz: pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Aí eu olhei e falei: ele não sabe o que ele está pedindo. Porque olha como funciona, pastor. Vem uma pessoa procurar o senhor e marca uma reunião. Pastor, quero conversar com você. Aí o que um pastor vai fazer? Ô, meu irmão, fala. Aí o irmão fica 1 hora, 2 horas. Ô, irmão, não deu mais. Vamos marcar a semana que vem? Aí ele fica lá mais. Tem que marcar umas 4 reuniões para o pastor ouvir o que o irmão falou, para poder dar um conselho para o irmão. É ou não é? Aí vem um profeta, em 5 minutos Deus usa ele e acabou. Bancada isso, né, pastor? Deus usa o profeta, em 5 minutos resolveu o seu problema. Aí o povo esquece do pastor. Aí todo mundo quer ser profeta. Mas tem uma coisa que o profeta faz bem: abrir igreja e fechar a igreja. Rapidinho. Porque assim como começa rápido, termina rápido. Estou falando mentira? Porque cada um tem o seu papel dentro do corpo. E eu quero declarar que seja gerado no seu coração não apenas um desejo de viver o chamado pastoral, um chamado profético, um chamado de evangelista, um chamado de mestre. A igreja precisa de mestres, meus irmãos. Mestres na palavra. Cadê os bereanos aí? A gente precisa. Não é mais tempo de devocional não, meu irmão. É tempo de estudar a palavra e viver o que você está estudando. Aleluia. Tem um pastor lá na nossa igreja que ele é do fogo. É o pastor Sebastião. Sexta-feira passada, nós estávamos no culto, ele começou a pregar, ele ficou uns 20 minutos cantando corinho. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está... Só que assim, os primeiros 5 minutos, amém, glória a Deus. Aí 10 minutos, 15 minutos, oh, meu Deus, cadê a palavra aqui? 20 minutos. E ele lá, maior animação. Aí eu olhava a igreja animada, batendo palma, e eu me sentindo fora do aquário. Não porque eu não gosto, estava preocupado com o horário. Cadê a palavra, meu Deus? No outro dia, um irmão veio e falou assim: pastor,
como Deus falou comigo naqueles corinhos. Como Deus falou comigo. Não precisou nem de palavra. Ah, meu irmão. É assim que Deus fala. Porque Deus vai usar. Lá tem pastor que veio da linha batista, lá tem pastor que veio da linha da Assembleia. Glória a Deus. E Deus usa. Cada um da sua forma. Vira para quem está do lado e diga assim: Deus vai te usar. Na sua forma. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é criativo. Não tire a criatividade de Deus. Uma igreja que cresce saudavelmente, ela não fica se comparando. Pare de se comparar com o chamado do seu irmão. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai sofrer, você vai ter uma morte feia. Aí Pedro olha e fala: e João? Aí Jesus fala: não é da sua conta. É mais ou menos isso, é ou não é? Fica na sua. O quê? Ah, só entre vocês. Queridos, volta a falar: o Senhor Deus está no meio de nós. E eu queria que você ficasse de pé neste momento. Vira para quem está do seu lado, dá um sorrisão para essa pessoa e fala assim: o Senhor Deus está no meio de ti. Diga para essa pessoa: Ele é poderoso para te salvar. Ele é poderoso para te usar. Da maneira dEle. Amém? Aleluia! Por isso, aleluia! Aleluia. Por isso que você tem que se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Não divida o povo, não dê voz a esses espíritos que impedem o crescimento saudável de uma igreja. Nós vamos ver na prática agora, como Deus pode se manifestar. Lembre-se, quando somos um, há salvação, há aumento de fé, para que o mundo creia, assim como o Filho é um com o Pai, que sejamos um. Mas quando nesse povo que é um, há o amor por Deus, pelas coisas de Deus, ele se manifesta. Pastor Luiz, vem aqui rapidinho. Sobrou para o senhor. Vem aqui, Zilde, também, por favor. Pastora, vem cá. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Ó, quer ver Deus se manifestar? Quantos aqui, quantos não? Eu preciso de uma pessoa. Quem será essa pessoa que chegar primeiro aqui? É um só. Calma. Então tá bom. Então espera aí. Mas tá certo, precisa ser assim mesmo. Se você está aqui, agora, sentado aqui na frente desse homem, dessa mulher de Deus, a gente não conhece o pastor Luiz por ser um pastor do amor, né? Vamos ter um tempo de prosa, vamos conversar. Deixa eu te dar um abraço. Quantos creem que o abraço dele é um abraço cheio do Espírito Santo de Deus? Que Deus usa ele no abraço dele. Se Deus te trouxe aqui, querida, é porque Ele sabia que você precisa de um abraço de um pai. Abraça ela. Receba agora essa manifestação. Deus, receba do amor, receba do amor, receba do amor, receba do amor, receba, mais. Você precisava desse abraço. Você precisava desse abraço. Receba desse amor. Aleluia.
Aleluia, receba, receba. Você precisava desse abraço, né? Precisava? Glória a Deus.